Todos os dias, milhões de pessoas abrem uma Coca-Cola gelada sem imaginar a operação gigantesca que existe antes daquele primeiro gole. E você já parou para pensar que durante a Copa do Mundo isso vira uma verdadeira corrida industrial? As fábricas produzem sem pausa, caminhões saem carregados, mercados reforçam estoque e os bares se preparam para cada jogo decisivo. E o detalhe deste episódio não é a fórmula secreta da Coca-Cola. O mistério aqui é outro. O que acontece entre a água, o xarope, o gás, a garrafa e a inspeção eletrônica? E como é a logística até o mercado antes de milhões de torcedores abrirem uma Coca-Cola enquanto a bola rola durante o jogo? Fique comigo que hoje você vai descobrir essa jornada. Sejam muito bem-vindos ao canal Fábricas e Fatos. Hoje nós vamos entrar em uma linha de produção onde água tratada, tanques enormes, gás sob pressão, máquinas de envase, sensores e robôs trabalham como uma coreografia perfeita para entregar a mesma experiência em cada garrafa. Antes de chegar à sua mão, a Coca-Cola passa por etapas rigorosas. A água é filtrada e padronizada, o xarope é preparado em grandes tanques. O gás carbônico é incorporado no ponto certo e cada embalagem precisa receber o volume exato antes de seguir em velocidade impressionante pelas esteiras. E tudo isso precisa ser conferido em segundos. Câmeras procuram falhas no rótulo, sensores medem nível e pressão, sistemas rejeitam unidades fora do padrão e equipes monitoram cada lote. Uma pequena diferença pode significar descarte, atraso e prejuízo em uma operação que depende de precisão. E se no último episódio sobre o leite condensado você viu como a pressão, o calor e o ponto certo transformam o leite em um produto cremoso e padronizado, aqui a lógica industrial é parecida. Só que agora o desafio é controlar água, xarope, gás e embalagem em alta velocidade sem deixar nenhuma variação passar. Então já se inscreva aqui no Fábricas e Fatos, porque hoje a pergunta é simples. Qual etapa você acha mais impressionante? A mistura da bebida, o envase em alta velocidade ou a inspeção que encontra defeitos invisíveis? A partir de agora, vamos seguir esse caminho da Coca-Cola. E tudo começa com o ingrediente mais simples e mais importante de todos: a água. Pode parecer estranho, mas a primeira grande estrela da Coca-Cola não é o açúcar, nem o gás, nem o famoso concentrado. É a água. Antes de qualquer bolha aparecer, antes da garrafa entrar na esteira e antes da bebida ganhar sua cor característica, tudo começa com um líquido simples que precisa ser tratado com extrema precisão. Em uma fábrica de refrigerantes, a água não pode simplesmente chegar e ser usada. Ela passa por filtros, análises e sistemas de purificação que removem partículas, odores e variações que poderiam alterar o sabor final. O objetivo é transformar uma matéria-prima comum em uma base estável, segura e padronizada. E aqui está um detalhe impressionante. Para o consumidor, uma Coca-Cola precisa parecer familiar em qualquer lugar. Seja comprada em um mercado pequeno, em uma lanchonete movimentada ou perto de um estádio em dia de Copa do Mundo, a experiência precisa ser praticamente a mesma. Por isso, a fábrica trata a água como se estivesse afinando um instrumento musical. Se uma nota sair diferente, toda a composição muda. Minerais, acidez, pureza e características sensoriais são monitorados para que a bebida tenha o padrão esperado antes mesmo de receber o xarope. Depois dessa preparação, a água segue para tanques enormes de aço inoxidável. Esses tanques parecem simples por fora, mas trabalham como o coração silencioso da produção. Dentro deles, sensores acompanham parâmetros importantes enquanto sistemas automatizados controlam o fluxo de entrada e saída. É nesse ponto que muita gente imagina que a fábrica começa a mexer diretamente na fórmula secreta. Mas o processo industrial não precisa revelar esse segredo para ser fascinante. O verdadeiro espetáculo está na escala, na precisão e na repetição perfeita de cada etapa. O concentrado usado na produção chega às unidades dentro de um sistema controlado. A partir dele, a fábrica prepara o xarope, que será combinado com a água tratada. Essa mistura precisa respeitar proporções rigorosas,
porque uma diferença mínima pode afetar milhares de litros de bebida. Imagine uma cozinha comum, só que multiplicada por uma escala gigantesca. Em vez de uma jarra, tanques imensos. Em vez de uma colher, agitadores industriais. Em vez de uma pessoa conferindo o sabor, equipamentos, técnicos e sensores trabalhando ao mesmo tempo para manter tudo dentro do padrão. O xarope é preparado com cuidado porque ele concentra boa parte da identidade da bebida. É nele que a base da cor, do aroma e do sabor começa a se formar. E, quando falamos de uma marca reconhecida no mundo inteiro, qualquer variação precisa ser evitada antes que o lote avance. Enquanto um tanque está em preparação, outro pode estar pronto para alimentar a próxima etapa. Ao mesmo tempo, novos lotes de água tratada continuam chegando. A fábrica funciona como uma engrenagem contínua, em que cada setor depende do anterior para não interromper a produção. E durante grandes eventos, como a Copa do Mundo, essa sincronia se torna ainda mais importante. A demanda cresce, os mercados se preparam, bares reforçam seus estoques e centros de distribuição precisam receber produto suficiente para acompanhar o ritmo dos jogos. Um erro comum é pensar que a parte mais complexa da Coca-Cola está apenas no segredo da receita. Mas, dentro da fábrica, o desafio diário é outro. Repetir milhões de vezes um produto com o mesmo padrão, sem deixar que velocidade, volume e pressão da demanda prejudiquem a qualidade. Depois que a água tratada e o xarope estão prontos, eles seguem para uma etapa de combinação controlada. A mistura precisa ficar homogênea, como se cada gota carregasse a mesma proporção de sabor. Nada pode ficar concentrado demais em uma parte ou fraco demais em outra. É por isso que os tanques possuem sistemas de agitação e medição. Eles ajudam a manter a mistura uniforme antes da bebida seguir adiante. Parece simples, mas pense no tamanho do desafio. Fazer isso não em um copo, mas em volumes capazes de abastecer milhares de embalagens. Nesse momento, a Coca-Cola ainda não tem aquela sensação borbulhante que todos reconhecem. Ela já possui a base líquida, a cor e o perfil de sabor, mas falta o elemento que transforma completamente a experiência: o gás carbônico. E é curioso perceber como o gás muda tudo. Sem ele, a bebida perderia parte da sensação refrescante, do som ao abrir a garrafa e até daquela espuma rápida que aparece no copo. As bolhas são pequenas, mas têm um papel gigante na identidade do produto. Antes de receber o gás, a bebida precisa estar nas condições certas. Temperatura, pressão e composição precisam conversar entre si. Não basta simplesmente jogar gás dentro do líquido. A carbonatação é uma etapa técnica, controlada e essencial para garantir o resultado esperado. E se você está gostando de conhecer os bastidores dessa operação, já deixa o seu like. Isso ajuda o Fábricas e Fatos a continuar trazendo processos industriais que parecem simples por fora, mas escondem máquinas, números e decisões impressionantes por dentro. O mais interessante é que tudo até aqui aconteceu antes da garrafa aparecer como protagonista. A água foi tratada, o xarope foi preparado, a mistura foi controlada e cada lote foi conduzido para a próxima fase. Só então a produção começa a ganhar velocidade de verdade. A partir de agora, entramos em uma das partes mais hipnotizantes da fábrica. A etapa em que o gás é incorporado, as embalagens chegam em sequência e as linhas de envase trabalham em uma velocidade tão alta que o olho humano quase não consegue acompanhar. Agora que a água tratada e o xarope já foram preparados, a Coca-Cola ainda não está completa. Falta o elemento que muda a experiência inteira: o gás carbônico. É ele que cria as bolhas, o som ao abrir a garrafa, a espuma rápida no copo e aquela sensação refrescante que muita gente associa imediatamente à bebida. Mas carbonatar uma bebida em escala industrial não é simplesmente colocar gás dentro de um líquido. Para que as bolhas fiquem no ponto certo, a fábrica precisa controlar temperatura, pressão e fluxo com extrema precisão. Se qualquer um desses fatores sair do padrão, o resultado pode mudar completamente. Antes dessa etapa, a mistura pode ser resfriada para facilitar a absorção do gás. Isso acontece porque líquidos mais frios conseguem reter melhor a carbonatação. Então, a bebida passa por equipamentos fechados,
onde o gás carbônico é incorporado de maneira controlada e uniforme. E aqui começa uma das partes mais impressionantes da fábrica. A bebida deixa de ser apenas uma mistura preparada em tanques e passa a entrar em uma linha contínua, onde cada segundo importa. A partir desse ponto, parar a produção sem motivo pode significar atraso, desperdício e perda de eficiência. Enquanto a Coca-Cola carbonatada segue por tubulações, as embalagens começam a aparecer em ritmo acelerado. Garrafas PET, garrafas de vidro e latas podem passar por sistemas diferentes, mas todas precisam obedecer ao mesmo princípio: limpeza, posicionamento, enchimento, fechamento e inspeção. No caso das garrafas, elas chegam em sequência pelas esteiras, como uma fila interminável. Algumas passam por enxágue interno, outras por sistemas de sopro ou preparação, dependendo do tipo de embalagem. O objetivo é garantir que estejam prontas antes de receber a bebida. Então vem o envase. Essa é uma daquelas cenas que parecem hipnotizantes. Bicos de enchimento descem ou se alinham com as embalagens, a bebida entra em alta velocidade e cada unidade recebe uma quantidade exata. Tudo acontece tão rápido que o olho humano mal acompanha. O mais curioso é que a máquina não pode simplesmente despejar o líquido de qualquer forma. Como a bebida já está carbonatada, o enchimento precisa respeitar a pressão para evitar excesso de espuma. Se formar espuma demais, o volume pode sair errado e a embalagem pode ser rejeitada. Por isso, as enchedoras industriais trabalham com sincronização precisa. A embalagem entra, é posicionada, recebe a bebida, segue para o fechamento e sai da estação em poucos instantes. É como uma coreografia mecânica, repetida milhares de vezes sem perder o ritmo. Nas latas, o processo também exige velocidade e cuidado. Elas precisam ser preenchidas, fechadas e vedadas com precisão para manter o gás preso até o consumo. Uma vedação mal feita pode comprometer o produto, reduzir a pressão interna ou causar vazamentos durante o transporte. Nas garrafas PET, a tampa entra como uma peça decisiva. Ela precisa ser aplicada com o toque correto, nem frouxa demais, nem apertada de forma inadequada. Parece detalhe pequeno, mas é esse fechamento que ajuda a preservar a carbonatação até a bebida chegar à geladeira do consumidor. E quando falamos de Copa do Mundo, essa velocidade ganha outro peso. Antes de uma partida importante, supermercados, bares e restaurantes precisam estar abastecidos. Então, cada linha de envase se torna parte de uma operação muito maior, que começa na fábrica e termina no momento do jogo. Imagine milhares de garrafas passando pela esteira, enquanto, do outro lado da cidade, torcedores já estão comprando bebidas para assistir à seleção. A produção não enxerga apenas uma embalagem por vez. Ela enxerga lotes, turnos, pedidos, caminhões e prazos apertados. É nessa fase que muita gente se surpreende. A fabricação de uma Coca-Cola não é apenas sobre ingredientes, é sobre movimento. A fábrica precisa transformar líquido em produto embalado com uma velocidade absurda, sem perder controle, segurança e consistência em cada unidade. E aqui vai uma pergunta para você. Qual embalagem combina mais com o dia de jogo do Brasil? A lata bem gelada, a garrafa de vidro clássica ou a de 2 litros para dividir com a galera? Comenta aqui embaixo e diz também sua cidade e estado. Eu quero saber de onde vem a torcida do Fábricas e Fatos. Depois do envase, o produto ainda não está liberado para seguir ao mercado. Muita coisa pode dar errado nesse caminho. Uma tampa fora do padrão, uma lata amassada, um nível incorreto, um rótulo torto ou até uma pequena falha invisível para quem olha rapidamente. Por isso, a próxima etapa é uma das mais rigorosas de toda a fábrica. As embalagens recém-cheias seguem para sistemas de inspeção que trabalham em alta velocidade, usando câmeras, sensores e rejeitadores automáticos para identificar qualquer unidade que não esteja perfeita. E esse é um ponto essencial. Quanto mais rápida a linha, mais inteligente precisa ser a inspeção. Não adianta produzir milhares de unidades se parte delas chega ao mercado com defeito. A velocidade só faz sentido quando vem acompanhada de controle. A partir de agora, vamos entrar na área em que a fábrica parece ter olhos eletrônicos. Cada garrafa, lata ou embalagem passa por uma espécie de prova silenciosa,
onde máquinas verificam detalhes em frações de segundo antes que o produto siga para a embalagem final e distribuição. Depois que a Coca-Cola é envasada, muita gente imagina que ela já pode seguir para o mercado. Mas dentro da fábrica começa uma etapa decisiva: a inspeção. Produzir rápido não basta. Cada garrafa, lata ou embalagem precisa provar em segundos que está no nível certo, bem fechada e pronta para viajar sem falhar no caminho até consumidor final. O olhar humano não conseguiria acompanhar essa velocidade. Por isso, câmeras e sensores assumem a missão. Enquanto as unidades passam pela esteira, sistemas verificam nível do líquido, presença do rótulo, posição da tampa, integridade da embalagem e qualquer detalhe fora do padrão. O julgamento acontece em frações de segundo, sem interromper o fluxo principal da produção moderna ali. Quando uma garrafa apresenta problema, ela é retirada automaticamente. Pode ser por um jato de ar, um empurrador lateral ou outro mecanismo de rejeição. A linha continua andando, mas aquela unidade sai do caminho. Esse detalhe evita que produtos com vazamento, pressão errada ou rótulo torto cheguem às prateleiras em dias de alta procura durante os jogos também. A inspeção também protege a carbonatação. Se uma tampa for aplicada com torque incorreto, o gás pode escapar aos poucos. Para o consumidor, isso vira uma bebida sem força. Para a fábrica, vira um alerta. Algo na regulagem precisa ser conferido antes que o defeito se repita em milhares de embalagens na mesma linha acelerada de produção inteira. O controle de qualidade não começa somente depois do envase. Ele acompanha a água, o xarope, a mistura, a carbonatação e cada lote embalado. Amostras podem ser analisadas, indicadores são monitorados e operadores acompanham telas com dados em tempo real. É uma vigilância constante sobre um produto aparentemente simples, mas fabricado em escala difícil de imaginar para muitos. Depois da aprovação, as embalagens seguem para agrupamento. Garrafas viram fardos, latas formam conjuntos e caixas recebem identificação de lote. Essa codificação é importante porque mostra quando o produto foi feito, em qual linha passou e para onde deve seguir. Sem rastreabilidade, a logística fica cega e qualquer correção perde velocidade justamente quando mais precisa de precisão total. A automação entra forte nessa fase. Braços mecânicos, transportadores e paletizadores organizam volumes enormes sem quebrar o ritmo. Um pallet mal montado pode tombar no caminhão. Um fardo mal selado pode rasgar. Por isso, até o empilhamento precisa seguir padrões, porque a viagem ainda será longa até mercados, bares, restaurantes e geladeiras cheias em dia de jogo decisivo. Durante a Copa do Mundo, essa etapa ganha pressão extra. A fábrica não trabalha apenas para encher prateleiras comuns. Ela ajuda a abastecer churrascos, festas, bares lotados e mercados que esperam picos de compra antes das partidas. Cada lote aprovado precisa sair sem atraso. É curioso pensar que, nessa parte, a Coca-Cola deixa de ser apenas bebida e vira carga industrial. O que era líquido dentro de tanques agora está em embalagens identificadas, agrupadas e empilhadas. A fábrica transforma sabor em estoque, estoque em pedido e pedido em caminhão, pronto para entrar na próxima engrenagem dessa operação gigantesca de distribuição nacional rápida. E é aí que o processo muda de cenário. As máquinas já fizeram sua parte. Trataram, misturaram, carbonataram, envasaram e inspecionaram. Agora começa a corrida fora da fábrica. Agora você vai descobrir como a Coca-Cola chega aos mercados antes dos jogos e encontra milhões de torcedores com a garrafa gelada, pronta para o primeiro gole da partida. Depois de passar pela inspeção, a Coca-Cola deixa de ser apenas uma bebida na linha de produção e se transforma em carga. Os fardos, caixas e pallets seguem para áreas de expedição, onde cada lote é separado conforme destino, pedido e urgência de entrega. É aqui que a fábrica se conecta com outra máquina gigantesca: a logística. Caminhões precisam sair no horário, rotas são planejadas, centros de distribuição recebem volumes enormes
e mercados se preparam para repor prateleiras antes que a procura aumente nos dias de jogo. Durante a Copa do Mundo, esse movimento fica ainda mais intenso. Supermercados, bares, restaurantes e pequenos comércios sabem que a demanda pode disparar perto das partidas. Então, a bebida precisa chegar antes da torcida, antes do churrasco, antes da festa e antes do apito inicial. Pense nisso! A Coca-Cola que alguém abre para comemorar um gol talvez tenha passado por tanques de aço, carbonatadores, enchedoras, câmeras de inspeção, paletizadores, caminhões e centros de distribuição antes de finalmente entrar em uma geladeira. O gole simples esconde uma cadeia enorme. E essa é a parte mais fascinante. O consumidor vê apenas a garrafa gelada na mão. Mas por trás dela existe uma operação que envolve química, engenharia, automação, controle de qualidade e transporte em escala gigantesca. Nada acontece por acaso quando milhões de pessoas esperam o mesmo produto. A curiosidade é que, em grandes eventos esportivos, como a Copa do Mundo, a Coca-Cola não é apenas um item de consumo. Ela vira parte do ritual. Está no mercado antes do jogo, no copo durante a partida e muitas vezes na comemoração depois do gol. A fábrica trabalha para esse momento parecer simples. Então, no fim dessa jornada, a pergunta deixa de ser apenas como a Coca-Cola é feita. A pergunta verdadeira é: como uma operação tão complexa consegue parecer invisível para quem só quer abrir uma coquinha gelada e assistir ao jogo? Hoje, vimos que tudo começa na água, passa pelo xarope, ganha vida com o gás, entra em embalagens de alta velocidade, enfrenta inspeções eletrônicas e só depois segue para o mercado. Cada etapa existe para que a experiência final pareça sempre familiar. E se você gostou de conhecer os bastidores da Coca-Cola, inscreva-se agora no Fábricas e Fatos, porque aqui a gente revela as fábricas, máquinas e processos que movem o mundo. E comenta: qual parte mais te surpreendeu nessa jornada da Coca-Cola até as partidas da Copa do Mundo? E esse ano... será que finalmente vamos comemorar o Hexa com uma coquinha gelada? Fala pra mim. E se você acha que já viu tudo, então não imagina a fábrica que mostramos em nosso último episódio. Ele já tá aparecendo aí na sua tela. Clica e vem comigo descobrir mais um segredo escondido aqui no Fábricas e Fatos. Um grande abraço. Te espero lá.